Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós vamos trabalhar fonética, tá? Uma introduçãozinha fonética, de uma maneira mais simples, tá? A gente vai ver que a fonética é bem legal, assim, essa introdução, pra gente entender, começar a entender a formação das palavras, os sons, tá? Então vamos lá. A fonética é o estudo dos aspectos acústicos e fisiológicos dos sons efetivos reais dos atos de fala no que se refere à produção, articulação e variedades. Vamos lá. A fonética, gente, é o estudo dos sons das palavras, do jeitinho que a gente fala, assim, não das letras, né? A palavra como ela é escrita foneticamente é diferente, porque às vezes a gente vai ver que a fonética não vai representar todas as letras, né? Porque a gente escreve as letras da palavra, mas na hora de pronunciar, alguma coisa sai diferente, um som sai nasal, um outro som sai aberto, outro sai fechado. Tem várias questões que a gente não percebe, né? Que já estão incutidas no jeito que a gente aprendeu a falar, né? Mas existe um estudo, né, que efetivamente trata dessas questões, de como as palavras soam pra gente, tá? Então, a fonética é o estudo dos aspectos acústicos, né, relacionado ao som, e fisiológico dos sons, né? Fisiológico é como esse som, qual é o corpo desse som, como é que esse som está sendo formado, né? Os sons efetivos, né, os sons reais, dos atos de fala. Eu colocaria uma vírgula aqui, tá faltando, tá? No que se refere à produção, articulação e variedades. Em outras palavras, a fonética preocupa-se com os sons da fala, em sua realização concreta, né? Então, é o som do jeitinho que a gente fala, em sua realização concreta, como a palavra é pronunciada, né? Na vida mesmo, né? Diferente de como ela é escrita, né? Como ela é pronunciada. Quando o falante pronuncia a palavra dia, a fonética, né, interessa de que forma a consoante D é pronunciada. Olha só. A com crase, tá, gente? A fonética interessa. Aproveitar para recapitular uma coisa de crase aqui. Se fosse sem crase, o que eu ia estar dizendo? Eu ia estar dizendo que a fonética é interessante, que a fonética interessa. A fonética, porque ia ser só o artigo mais o substantivo. Quando eu digo que é a fonética, eu quero dizer que isso interessa a fonética, é interessante para a fonética. A fonética se interessa por, né? Então, quando o falante pronuncia a palavra dia, para a fonética, o que interessa é a forma que a consoante é pronunciada. A consoante D pode ser pronunciada assim, normal, né? Dia, igual os nordestinos falam, por exemplo, né? Dia. Ou igual eu falo, por exemplo, né? Eu sou capixaba, eu falo dia, aqui, ó, dia. Já tem um J aqui, ó. Dia. A maioria das pessoas fala dia aqui no Brasil, eu acredito, né? Do que dia, né? Então, dia, ok? E elas são sempre separadas assim, ó, por essas barrinhas, pra gente, né, entender. Algumas vezes vão ser as letras normais assim, essa aqui tá fácil, né? Mas tem uns símbolos bem estranhos que a gente não tem muita familiaridade, mas que a gente vai aprender. Fonologia, né? A fonologia é o estudo dos fonemas, os sons de uma língua. Para a fonologia, o fonema é uma unidade acústica que não é dotada de significado. Gente, eu coloquei aqui, a gente está falando de fonética, né? Você pode ver aqui, ó. Introdução à fonética. Só que a fonologia, ela está diretamente relacionada à fonética, por isso que a gente coloca aqui, né? Então, é o estudo dos fonemas, né? Que são os sons que a gente pronuncia, os sons de uma língua. Para a fonologia, o fonema é uma unidade acústica que não é dotada de significado, não tem significado. O importante é o som. A palavra tem significado. O fonema é o som de cada sílaba,
É formado pelo sonzinho de cada sílaba, tá bom? Isso significa que os fonemas são diferentes, né? São diferentes sons que produzimos para exprimir nossas ideias, sentimentos e emoções a partir da junção de unidades distintas. Essas unidades juntas formam as sílabas e as palavras. Então, o fonema nem sempre vai ser dividido em uma sílaba, gente. Às vezes o fonema é uma letra, igual aqui a gente tem, desculpem, o fonema da letra D, né? Na palavra dia. Aí nós temos o dia ou o dia, né? Então, o fonema, ele vai ser essa representaçãozinha separada, né? Então, essas unidades juntas, elas formam as sílabas e as palavras, né? Elas vão se agregando para formar a palavra completa e os sons que a gente pronuncia quando a gente vai falar essas palavras. A palavra fonema tem origem grega. Fono igual a som, emas iguais unidades distintas. E representa as menores unidades sonoras que formam a palavra. Então, gente, tudo isso aqui está relacionado ao som. Não se esqueçam disso. O fonema é para a gente entender como pronunciar, né? Então, a fonética, no caso, né? Então, o fonema, né, é uma palavra grega que junta fono, que é o som, né? Você vai ver que tudo tem... Fono, fone de ouvido, acho que vem de fono também, né? E ema, cada um com seus problemas, né? Quem já ouviu isso? Então, os emas, olha só, são unidades distintas, né? E o fono é o som. E representa as menores unidades sonoras que formam as palavras. As palavras são unidades básicas de interação verbal e são criadas pela junção de unidades menores, né? As sílabas e os sons na fala ou as sílabas e as letras na escrita. Então, olha só, enquanto na fonética, né, o que a gente vai considerar são as sílabas, olha, né? E os sons, que podem ser separados assim, né? Cada letrinha. Na escrita, a gente considera a letra. Então, em se falando de fonética, a gente não vai falar de letra, tá? A gente vai falar de fonemas, né? Sílabas. Então, esses fonemas formam sílabas que formam palavras, tá? Na escrita, as letras formam sílabas que formam palavras. Mas, nesse caso, nós estamos falando de fonemas. Os fonemas são classificados em vogais, semivogais e consoantes. Essa classificação existe em virtude dos diferentes tipos de sons produzidos pela corrente de ar que sai dos nossos pulmões e é liberada com ou sem obstáculos, pela boca ou pelo nariz. Então, olha só, se eu falo A, se eu falo é nariz, ó, né, você sente o som saindo pelo nariz, ó, é nasal, né? Agora, se eu falo A, sai sem obstáculo, tá vendo? Ó? A, E, I, O, U. Agora, se eu falo uma consoante, B, C, tá vendo? Ó? Você fecha a boca. Tem obstáculo, tá? Então, os fonemas vão ser classificados de acordo com essas questões. Se tem obstáculo, se é nasal, se é vocal, se o som é átono, se o som é tônico. Vamos compreender isso melhor. Não se deve confundir fonema, é o som, e letra é a representação gráfica do som, tá? Então, aquela diferenciação que a gente conversou. Não confunda. Letra diz respeito à escrita, fonética diz respeito à pronúncia, ao som das palavras. E não vamos confundir, porque elas são diferentes. Por exemplo, olha, escrevemos a palavra fixo com 4 letras, mas pronunciamos com 5, né? Fixo,
Não é verdade? A gente não fala fixo, né? A gente fala fixo, né? Fixo, táxi, né? Esse X de fixo, de táxi, ele tem essa coisa de xi, né? É o K e o S juntos. Então, quando a gente fala fixo, a gente está falando 5 letrinhas, né? Na verdade, olha só, a professora aqui falando besteira. Quando a gente fala fixo, a gente está falando 5 fonemas, né? Não importa aqui essa nomenclatura de letras, né? O que é importante é o fonema aqui, quando a gente está falando de fonética. Então, ó, são 5 fonemas. Fixo. Beleza? Escrevemos casa e cego, mas pronunciamos casa com K e cego com S. Olha só que interessante, tá? Por ser esse C mais forte, né? A fonética coloca um K. E esse C, por fazer som de S, aí eles colocam um S. E como a gente fala cego, a gente não fala cego, né? A gente fala cego. Aqui o Uzinho aqui no final. Tá vendo? Isso é representação fonética de uma palavra. Escrevemos nata e anta, mas o N é um fonema apenas no primeiro exemplo. Em anta, o N não é um fonema. O fonema é an, aqui ó. O fonema que a gente usa para representar esse N nasal, né? É o A com tio, né? Anta. E em nata, a gente usa o N mesmo, ó, na, né? Então, esse fonema N, ele só vai existir quando a gente falar, né? Ele mais alguma outra vogal seguida, tipo neta, nata, nívea, noção, né? Ele é marcado, né? Agora, quando ele tem o som nasal assim, né? Anta, manta, senta, vai ser tudo por a sua vogal com o tio, né? Representado na escrita pelas letras A e N, né? Então, o AN de anta vai ser representado pelo atil fonético. Como você vê, nem sempre o número de letras coincide com o número de fonemas. Além disso, muitas vezes o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Vamos ver. Classificação dos fonemas. Então, peraí, vamos voltar aqui porque eu achei que tivesse um exemplo sobre isso, não lembrava. Ó, além disso, muitas vezes o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Classificação dos fonemas. Existem 3 tipos de fonemas em português: a vogal, a semivogal e a consoante. A vogal, a gente conhece, né? A vogal é o fonema produzido livremente, sem que o ar encontre na cavidade bucal qualquer obstáculo à sua passagem. As vogais podem ser... Então, lembra que a gente estava falando sobre obstáculos ou não? As vogais, elas são pronunciadas sem obstáculos. A boca fica aberta e não se fecha, ó. A, E, I, O, U. Certo? Você não abre e fecha a boca. Então não tem dente na frente, né? Porque tem umas letras que o dente entra. Isso seriam os obstáculos. Então a cavidade bucal fica aberta e livre, né? As vogais podem ser orais, quando o ar sai apenas pela boca, né? Então nós temos A, E, I, O, U, né? O ar sai apenas pela boca.
Agora, as nasais é quando o som sai pela boca e pelas fossas nasais. Por exemplo, o som sai pelos dois. Né? Como exemplo de lã, planta, amplo, né? Então, não. E, agora sim, agora eu acertei. Lente, sempre, né? Indo, mim, onda, ombro, mundo, tá? Nós temos também as vogais átonas e as vogais tônicas, né? A átona é pronunciada com menor intensidade, né? Por exemplo, na palavra caneta, a K é átona. A tônica é pronunciada com maior intensidade. Então, o né, é a tônica da caneta. Porque a gente pronuncia caneta, neta, né? Então, a palavra, né, é uma paroxítona. A penúltima sílaba é a mais forte, né? A sílaba tônica. Então, caneta, né? Caneta. Então, as que são pronunciadas de maneira mais suave, né, com menor intensidade, são as átonas. Caneta. Então, K e o tá. Semivogal. O que é semivogal? São os fonemas I e U quando formam sílabas com uma outra vogal, tá? Por exemplo, pai, são, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, olha, temos aqui, ó, a I, quando ela tá juntinho aqui do A, ó, pai. Você vê o I fica meio escondidinho, né? Pai. Por isso que não é vogal, né? Quando elas se juntam com outras, o som delas meio que some, fica um pouco despercebido, né? São. Os fonemas I e U podem aparecer representados pelas letras E, O ou M, tá? Então, olha só. Aqui nós temos o são, né? Aqui tem um U, como se fosse um U no final. O fonema U, ó. Representado pela letra O, tá? São. Por isso eles colocaram um exemplo aqui que é meio difícil da gente compreender, né? Então, aqui nós temos são, né? Acredito. Os fonemas I e U podem aparecer representados na escrita por E, O ou M. As semivogais são representadas foneticamente, pelo Y e pelo W, né? Então, olha só, pai, na verdade, vai ser escrito assim foneticamente, P-A-Y, tipo no inglês pay, né? Mas é pai, né? Também, né? Aqui, gente, ó, o Ezinho era para ele estar debaixo do tio, só que na hora de digitar, né, o computador não faz isso, tá? E eu esqueci de copiar e colar de de uma fonte qualquer que tivesse essa disposição, tá? Porque é assim, ó. É igual o Azinho com o tio, tá? Só que ficou do ladinho aqui porque eu não tive como digitar. Mamão, né? Olha como é que a gente fala mamão. Mamau. Mamau, né? É um Wzinho, né? Também.
também, né? O também, olha, o M vira um Y, né? Também. Mamãe. Também um Y aqui, mamãe. E as consoantes? A consoante é um fonema produzido quando a corrente de ar encontra na cavidade bucal obstáculos à sua passagem, né? Porque a gente vai falando B, C, olha só, tudo a gente mexe com dente, né? D, ó, D, F, G, H, I, não, I não é, J, tá vendo? Tudo a gente fecha a boca, enquanto as vogais a gente fala A, E, I, O, U, né? Agora a consoante não, então encontra obstáculo na cavidade bucal, né? Aí elas são aqui, ó, a gente tem representadas aqui, né? O P, B, T, D, K, G, F, V, S. Aqui, olha, esse daqui faz som de sh, tá? Acha, que é o exemplo, olha. É uma letrinha diferente, né? A gente não tem no nosso alfabeto. Ela é não é uma letra, é um fonema. Então é uma representação gráfica diferente. Tem esse I com circunflexo, né? Que faz o som de j, tá? Não faz som de I, nem parecido, ó. Haja, tá? Z, M, N. Esse N com perninha aqui, ó, ele faz um NH, ó. E esse daqui, ó, faz o lh, né? Que é o lambda grego, né? Ele faz o lh, ok? Então, bom, as consoantes são essas, tá, gente? São alguns exemplos para a gente entender, mas essas são as consoantes normais que a gente fala, só que cada uma delas é representada de um jeito. Algumas vão vir de representação normais, né? Tipo a P, tipo a B, T, né? Mas vai ter algumas que a gente vai encontrar com elas assim, que é o fonema da consoante, tá? Não confundam achando que nós temos novas letras no nosso alfabeto, ok? Bom, é isso, vimos, né? Semivogais, vogais e essa diferença básica que a fonética vai tratar do som dos fonemas, ok, gente? É o som que cada fonema forma e cada fonema forma por si só, né? Depois as palavras, ok? Essa é a fonética. A gente fica por aqui.